Fala galera, e aí, tudo de boa, tudo em paz? Como é que vocês estão? Eu sou Adalberto Gouveia e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre cinética química, pessoal. E o que vem a ser cinética química? Por definição, cinética química é a parte da química que estuda a velocidade de uma reação e os fatores que nela influem. Então é nesse assunto que a gente consegue identificar, por exemplo, a velocidade de consumo de um reagente, a velocidade de formação de um produto e aí vai. Então, toda essa parte que envolve a rapidez de uma reação, a velocidade dessa reação, a gente estuda por meio da cinética, tranquilo? E é legal, pessoal, porque é óbvio que a gente consegue identificar algumas reações do nosso cotidiano que acontecem em diferentes velocidades e em diferentes espaços de tempo. Por exemplo, eu posso citar para vocês reações que ocorrem muito lentamente e reações que ocorrem muito rapidamente. Por exemplo, a formação do petróleo ocorre durante milhões e milhões de anos pela decomposição de matéria orgânica. A reação que ocorre no airbag, quando um carro ele sofre um acidente, ele aciona lá um dispositivo de modo a liberar uma corrente e ocorrer a reação para que possa salvar vidas. Então isso ocorre em frações de segundos. Então a gente tem os dois extremos, reações que ocorrem muito rapidamente e reações que ocorrem muito lentamente. Sem falar de outras, como por exemplo uma explosão, que é uma combustão, a gente pode falar na decomposição de um alimento, a gente pode falar, por exemplo, na dissolução de um comprimido efervescente em água. Então são muitas e muitas reações que a gente pode trabalhar em cima da sua velocidade em um espaço de tempo. E é exatamente esse tópico que a gente vai aprender hoje, pessoal. Como é que eu posso calcular essa velocidade? Como é que eu posso identificar a velocidade de consumo ou de formação ou do processo como um todo em um espaço de tempo? É isso que a gente vai fazer a partir de agora, beleza? Então bora lá, pessoal. A velocidade média de uma reação, ela pode ser calculada utilizando essa formulazinha aqui, que é a variação da quantidade de reagentes ou produtos da minha reação. Aí, essa quantidade, pessoal, ela pode ser em quantidade de matéria, deixa eu trocar só o lápis aqui, quantidade de matéria. Ela pode ocorrer, pessoal, pode vir, por exemplo, em volume. Então essa quantidade ela pode ser em quantidade de matéria, que é a quantidade em mols, ela pode vir em volume, ou ela pode vir em concentração. E é mais provável que vocês encontrem em concentração, que é a famosa concentração mol por litro ou concentração molar. Então é comum a gente encontrar questões com essa concentração expressando essa quantidade. Mas voltando, pessoal, a fórmula é bem simples, é a variação da quantidade dividido por variação de tempo. E esse tempo, pessoal, ele pode vir em segundos, ele pode vir em minutos, ele pode vir em hora e assim sucessivamente. A gente só tem que ter cuidado quando a questão ela te dá um gráfico ou uma tabela em uma determinada unidade de tempo e ela pede em outra. Então, nesses casos, a gente vai precisar transformar. E aí vale lembrar que em uma hora eu tenho 60 minutos e em um minuto, obviamente, eu tenho 60 segundos. Então, é legal que a gente lembre e, obviamente, possa transformar quando precisar. Aí, bora lá, pessoal. Em uma reação química de forma bem ampla, de forma geral, aí eu posso usar aqui como exemplo a síntese da amônia, onde eu tenho o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio na produção do gás amônia. Essa reação, pessoal, eu posso calcular a velocidade de todas as formas. Eu posso calcular a velocidade de consumo. Aí vale lembrar que quando eu falo de consumo, eu me refiro aos reagentes. Por que os reagentes? Pessoal, pensem comigo. Eu tenho uma reação. Essa reação ela acabou de começar. Então o tempo vai se passando. O que é que vai acontecendo? No início da reação eu não tinha produto. Então o produto ele começa a se formar. Por que ele começa a se formar?
Porque aquela quantidade de reagente, eles começam a reagir, de modo a sua concentração começar a diminuir. Então, o reagente, ele é consumido enquanto o produto ele é formado. É por isso que nós falamos de velocidade de consumo e velocidade de formação. Aí vale lembrar que quando a gente fala de consumo, é porque a gente se refere aos reagentes. E quando a gente fala de formação, é porque a gente se refere aos produtos. Porque em uma reação química, os reagentes eles são consumidos, já os produtos eles são formados, beleza? Outra coisa importante, pessoal, como eu estou falando de consumo e como eu me refiro a uma variação, é óbvio que a quantidade final do meu reagente é menor que a inicial, simplesmente porque ele está sendo consumido. Então, se ele está sendo consumido, a sua concentração está diminuindo. Então, a final é menor do que a inicial. Logo que quando eu fizer uma variação, eu vou ter um sinal negativo. Então, é normal a gente falar que a velocidade de consumo ela é negativa. Já a velocidade de formação é o contrário. Como eu estou tendo a formação de algo, significa dizer que a sua concentração ela está aumentando. Logo, a concentração final é maior que a inicial e a velocidade de formação ela passa a ser positiva. Então lembrem-se, pessoal, quando eu me refiro à velocidade de consumo, essa velocidade é negativa. E quando eu me refiro à velocidade de formação, essa velocidade ela é positiva. Tranquilo? No nosso cálculo, de maneira geral, esse sinal ele não vai influenciar. Por quê? Porque aqui está em módulo. Ó. Então, independente se é negativo ou positivo, o que eu estou buscando é apenas a variação da concentração da substância, seja ela reagente ou seja ela produto. Então, essa ideia de velocidade de consumo ser negativa ou velocidade de formação ser positiva é simplesmente uma parte teórica quando a gente precisa resolver determinadas questões que envolvem essa parte, tranquilo? Então, gente, ó, continuando, a velocidade média de uma reação ou de um determinado consumo ou de uma determinada formação é a variação da quantidade do cara que eu quero encontrar dividido pela variação de tempo. Outro detalhe, a velocidade de consumo se refere a quem? Aos reagentes. A sua concentração está diminuindo, logo a final é menor que a inicial. E essa velocidade é dita como negativa. Já a velocidade de formação, eu me refiro à velocidade dos produtos. Então a concentração dos produtos estão aumentando, logo a concentração final, deixa eu ajeitar aqui, a concentração final é maior que a inicial, tranquilo? E aqui embaixo, pessoal, a velocidade do processo. Quando a gente fala velocidade do processo, a gente se refere à velocidade da reação como um todo, a velocidade geral. E como é que eu posso encontrar essa velocidade geral? Por meio da velocidade de qualquer um dos componentes da reação, seja ele reagente ou seja ele produto. E eu vou mostrar para vocês agora. Bora lá! Ó, eu trago aqui um exemplo bem simples da síntese da amônia. Ele está me fornecendo aqui, pessoal, a quantidade do N2 e ele está me dando em concentração mol por litro. O tempo ele está me dando em segundos. Aí vamos supor que ele peça a velocidade de consumo. Por que consumo? Porque o N2 é reagente. Vamos supor que ele peça a velocidade de consumo no intervalo de 180 a 300 segundos. De 180 a 300 segundos. Como é que vai ficar o cálculo? Vai ficar a velocidade média do N2, que é o consumo do N2, vai ficar final menos inicial, 0,2
vírgula, aqui eu vou botar em módulo, 180 menos 0,200, isso tudo dividido pela variação de tempo, que é 300 menos 180. 300 menos 180, beleza? Aí velocidade média vai ser igual. Pessoal, observem o que eu falei para vocês. Quando a gente faz o cálculo aqui, ó, isso vai dar menos 0,02. Menos 0,02. Por que o menos? Porque eu me refiro ao consumo. Então, como eu falo do consumo, eu me refiro de uma concentração que está diminuindo. É por isso que esse sinal fica negativo. Mas como está em módulo, isso pouco importa. Então, eu terei 0,02 dividido por 300 menos 180, que dá 120. Isso vai ser igual, pessoal, calculando 0,02 dividido por 120, isso dá 1,6 vezes 10 a menos 4. 1,6 vezes 10 a menos 4. Mol por litro por segundo. Então, confirmem aí com a ajuda dos universitários, que é a calculadora, para que vocês possam chegar a esse resultado também. Aí, gente, ó, só reforçando, o que é que eu fiz aqui, ó? Ele me deu uma tabela onde eu tinha as concentrações do N2 e ele me deu um intervalo de tempo. A questão, ela pede, identifique a velocidade de consumo do nitrogênio no intervalo de tempo de 180 a 300 segundos. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei os dados de 180 e 300 segundos. Isso aqui, ó, já não me interessa mais, porque a questão ela pede nesse intervalo, e é nesse intervalo que eu vou calcular. Então eu encontrei aqui a velocidade de consumo do nitrogênio, beleza? E o legal, pessoal, que eu vou mostrar a vocês agora, eu vou só apagar aqui a lousa, que quando eu tenho a velocidade de um dos componentes, eu consigo encontrar a velocidade dos demais, a velocidade de consumo do outro reagente, ou a velocidade de formação do produto, ou até mesmo a velocidade do processo como um todo. Então eu vou só apagar e vou mostrar isso a vocês agora, beleza? Pronto, galera. Eu trouxe aqui a mesma reação, a mesma equação, mas com um novo exemplo, para mostrar a vocês o seguinte. Se eu tenho a velocidade de algum dos componentes, eu posso encontrar a velocidade dos demais. Como? Por proporção. Que proporção? Proporção estequiométrica. É só relembrar um pouquinho aí lá do ano passado da parte de estequiometria. É bem simples, pessoal. Prestem bem atenção. Vamos supor que nessa reação, nessa síntese da amônia, eu tenho a concentração, a quantidade de H2 que está sendo consumido por segundo. Então ele está me dizendo que por segundo eu tenho um consumo de 0,06 mols de H2. Então eu tenho como encontrar o consumo do N2 e a formação do NH3 com esse dado? Eu tenho. Como é que eu faço isso? Bora lá. No caso, pessoal, para o N2, como é que ficaria? Aí, ó, por proporção, você tem 1 mol de N2 que está para 3 mols de H2. Então, ficaria 1 mol de N2 está para 3 mols de H2. Logo, quando a velocidade de consumo de H2 for 0,06 mols, quanto eu terei de consumo do N2? X. Aí X vai ser igual a 0,02. Então, a velocidade de consumo do N2 é 0,02 mols por segundo. Então, ó,
eu tinha do H2 e acabei encontrando a velocidade de consumo do N2. Tem como encontrar da formação da amônia? Tem. Mesma coisa, ó. Se eu quero para amônia, ficaria como? Aí você faz a mesma coisa, ó. Se 1 mol de... 1 mol não, perdão, ele deu do H2, não é isso? Então, se 3 mols de H2 está para 1 mol de NH3, quando eu tiver 2, se 0,06 mol de H2, quanto de amônia eu vou ter formado? Aí 0,06 vezes 2 dividido por 3. Então eu terei a velocidade de formação de 0,04 mol por segundo. Então, gente, ó, observem que ele me deu a equação e com um dos dados ele me deu a velocidade de consumo do H2. Aí o que é que eu fiz? Utilizando essa velocidade, eu encontrei a velocidade de consumo do N2, que é o outro reagente, e encontrei também a velocidade de formação do meu produto, que no caso é a amônia. Então, se você tem a velocidade de um dos componentes, você consegue encontrar a velocidade dos demais, beleza? E a velocidade do processo, professor, como é que eu faço para encontrar? Pessoal, muito fácil, água, bem simples, de boa. O que é que você precisa fazer? Simplesmente você vai pegar a velocidade de qualquer um dos componentes e dividir por seu respectivo coeficiente estequiométrico. Olha para cá, pessoal, como é simples. O coeficiente estequiométrico aqui do N2 é 1. Então, 0,02 dividido por 1 é ele mesmo. Então, a gente já achou a velocidade do processo. Olha como é simples. Ah, professor, eu quero confirmar. Beleza. 0,06 dividido por 3 também dá 0,02. E 0,04 dividido por 2 também vai dar 0,02. Ou seja, se você pegar qualquer um dos componentes da reação e dividir por seu respectivo coeficiente estequiométrico, você vai encontrar a velocidade do processo, que é a velocidade da reação como um todo. Beleza? Então, ó, só relembrando, se você tem a velocidade de um dos componentes, você consegue encontrar a velocidade dos demais e ainda você consegue encontrar a velocidade do processo. Beleza? Então, se precisar calcular, usa a fórmula variação da quantidade dividido pela variação de tempo. Tranquilo? Depois que você encontrar a velocidade de algum desses componentes, você pode encontrar dos demais. Beleza? Aí aqui, pessoal, para encerrar, eu tenho um exemplozinho para vocês. Ó. Esse exemplo diz o seguinte. Ele dá uma equação de uma reação e ele diz o seguinte. Admita que a formação do N2 tem velocidade de consumo igual... De consumo não, de formação, não é isso? Porque... Isso. De formação. Foi mal, gente. Velocidade de formação. Do N2 tem velocidade de formação igual a 0,05 mol por minuto. Aí ele fala, a massa de CO2 em grama formada em 1 hora é... Pessoal, ó, observem que ele está me pedindo sobre o CO2 e ele está me dando os dados do N2. Se ele está me dando os dados do N2, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que encontrar os dados referente ao CO2. Ou eu preciso encontrar a quantidade em mols em 1 hora. Então, o que é que eu faço? Bora lá. Vou fazer aqui, ó, bem no cantinho. Não, melhor aqui. Se 0,05 mols está para 1 minuto, que é o que ele está dando, em 60 minutos, que equivale a 1 hora, eu tenho X.
Então, x vai ser igual 60 vezes 0,05, pessoal. Isso dá quanto? Isso aí vai dar exatamente igual a 3 mols. Então, 3 mols. Encontrei a velocidade de formação do N2 em 1 hora. Então, o que é que eu faço? Eu vou encontrar agora a quantidade de formação do CO2. Eu vou só apagar aqui, gente, bem rapidinho. Então, bora lá, ó. Se 1 mol de N2 está para 4 mols de CO2, logo, quando eu tiver 3 mols de N2, quanto de CO2 eu terei? X. Então, X vai ser igual a 3 vezes 4, 12. 12 mols de CO2 exatamente em 1 hora. 12 mols de CO2 por hora. Pessoal, como ele quer saber a massa em gramas, é simplesmente agora você pegar essa quantidade em mols e multiplicar pela massa molar do CO2. E qual é a massa molar do CO2? 44 gramas por mol. Então você vai multiplicar 12 vezes 44. Isso vai ser igual a 12 vezes 44, 528 gramas. Ou seja, em 1 hora eu tenho a formação de 528 gramas de CO2. Como é que eu cheguei a esse dado? Pela velocidade de formação do N2, que foi o que a questão me forneceu. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só falar. Valeu, galera!